A capital paraibana, diferentemente das demais capitais brasileiras, não teve início do seu povoamento no litoral. Muito pelo contrário, o crescimento acontecia no interior do continente, na sua parte mais alta. E a sua primeira construção foi uma capela, uma pequena capela que passou a ser denominada de Nossa Senhora das Neves, essa aqui atrás de mim, por ordem da coroa portuguesa. Lembrando que nessa época nada existia às margens do rio Saint-Ouen, apenas uma canhoneira para se defender de possíveis invasores, e era abastecido pela Casa da Pólvora, que ficava na parte alta da cidade, pois nessa época, na parte baixa, só existia Mata Atlântica, manguezais e ladeiras. Tudo acontecia aqui na parte mais alta da cidade e ao redor da igreja de Nossa Senhora das Neves, a nossa famosa Basílica. A nossa capital não nasceu na parte baixa, nem tampouco no litoral. A nossa cidade nasceu bem aqui. Para saber um pouco mais dessa história, fica aí, que tá no ar o Pátria Humana. Se você voltasse 100, 70, 60 anos no passado, muito provavelmente não reconheceria essa rua aqui. Muito antes da chegada dos portugueses nas Américas e de sua ocupação de todos os territórios brasileiros, a Paraíba já era habitada por pelo menos dois grandes grupos indígenas diferentes. Os tupis, divididos em potiguaras, ao norte da Paraíba, e os tabajaras, ao sul. E os cariris, que diziam vir de um grande lago, ao que os estudiosos apontam possivelmente para o Amazonas. Povos que conheciam cada enseada, em uma época em que a palavra praia nem tinha muito significado por aqui. Vindo da planície do rio em direção à colina, a cidade se desenvolveu basicamente a partir de dois pontos. A chamada Cidade Alta, aqui onde estamos, e a Cidade Baixa, também chamada de Varadouro. Interligando esses dois pontos está a Ladeira São Francisco, a rua mais antiga da cidade. Ou será que não? A Cidade Alta se desenvolveu ao redor da Igreja Matriz e foi aqui que a elite pessoense resolveu fixar a residência. É por isso que ainda hoje vemos alguns resquícios dos antigos casarões, como esse aqui. Mas é aqui que a polêmica começa. Aí? Bem, não exatamente aqui. Vocês entenderam? Afinal de contas, qual é a primeira rua da capital paraibana? Muitos dizem que são as ladeiras, as rotas de passagem. Mas a General Osório foi aberta com um propósito urbano muito claro. O de ser aqui, levantar construções. E é isso que muda o jogo. Foi aqui que a cidade de Paraíba do Norte, a nossa atual João Pessoa, começou a se edificar. Lúcio, eu queria começar falando contigo sobre essa polêmica a respeito da primeira rua da capital. Afinal de contas, qual é a primeira rua da capital? É a Ladeira de São Francisco? É a Avenida General Osório? Como é que é? Olha, a Ladeira São Francisco é um caminho pelos indígenas, os indígenas que fizeram. Porque como a cidade, a colonização começou ali no Rio Saint-Ouen, né? Aí você tem a subida pela Ladeira São Francisco. Então é um caminho feito pela população. Agora, em termos de rua, em termos de estrutura de rua, por isso chama Rua Nova, é essa que nós conhecemos hoje como General Osório, né? A diferença está no método e na intenção urbanística. A Avenida General Osório não nasceu para ser apenas uma rota de passagem. Ela nasceu para edificar construções e para as pessoas que aqui passarem, criarem residência, de fato morarem. Essa é a Cidade Alta e a influência europeia é bastante viva aqui, com marcas da imigração italiana em muitos prédios e na arquitetura do local. E é aqui que começa o nosso rolê de hoje. Bora? Lúcio, a Avenida General Osório tem muitas características marcantes, né? Por exemplo, essas casas antigas são muito marcantes para mim. Eu queria entender um pouco dessas características que são peculiares dessas casas. É um estilo colonial português. Em várias cidades de Portugal você vê esse estilo, que são casas com 2 a 3 janelas, uma porta, estreitas na lateral, agora comprida, né? São casas que não têm um pátio externo, alguns até têm um pátio interno e com um quintal para plantar árvores. É um estilo, volto a dizer, arquitetônico da Ibéria, tanto Espanha como Portugal, principalmente Portugal.
E o interessante é que a General Osório mantém muitas características ainda. Agora me explica por que General Osório, de onde vem? Primeiro era chamado a Rua Nova, né? Devido à sua importância, principalmente porque é próximo, todas as cidades elas nascem, a elite começa a morar junto da igreja principal, né? A nossa basílica atualmente. Então, depois mudou o nome para o Marquês de Herval, isso aí no século XIX. Né? Porque o Marquês de Herval era um general do Exército Brasileiro, o general Osório, que lutou a partir de 65 na Guerra do Paraguai, e ele recebeu o título do imperador de Marquês de Herval. E aí o nome ficou, em homenagem a ele, né? Ficou o Marquês de Herval. Quando veio a República, a partir de 1889, a questão dos títulos nobiliários deixaram de existir. E aí, como ele era general do Exército, virou patrono da arma da cavalaria do Exército, o nome deixou de ser Marquês de Herval e passou a General Osório, que é a mesma pessoa, é uma homenagem a esse general. Lúcio, a Rua Nova surge, né, com grande importância para a Paraíba, para a capital da Paraíba, João Pessoa. Eu queria que você falasse, destacasse esses pontos importantes dessa rua para a gente. Em primeiro lugar, a questão da Basílica. Né? Você tem o nascimento da cidade a partir da ladeira de São Francisco. Sim. E aqui você tem um símbolo maior do poder religioso, que é a Basílica. E a partir disso você tem a estruturação da Rua Nova. Como é que ela surge? Ela surge porque era típico do período, até o século XIX, o período colonial principalmente, as pessoas morarem próximo à igreja principal. Né? Então a elite paraibana, ela veio morar, ocupar em primeiro lugar essa região aqui e tendo essa Rua Nova como principal destaque. Né? E isso vigorou até o comecinho do século XX. Quanto mais importante a pessoa na cidade, mais próximo ela habitava a própria igreja. Mas o que aconteceu aqui ao longo dos séculos? A Rua Nova se tornou palco para a maior festa da cidade e também o berço cultural pessoense. Mas fica aí que eu te conto tudo isso e muito mais. O Patrimônio volta já já. Durante séculos, a General Osório foi o palco principal da Festa das Neves. A celebração religiosa que marca o dia da padroeira e a fundação da cidade em 5 de agosto. Pensa na vibe, shows, palanques, pavilhões, barracas e os famosos bilhetinhos. A rua inteira era tomada e a festa era tão importante que em 1897 foi aqui que aconteceu a primeira exibição de cinema da cidade. Apenas 2 anos depois de Paris, 40 segundos de filme, A Chegada de um Trem à Estação, maravilhavam a galera que via a imagem em movimento pela primeira vez. Mas as cidades crescem, os centros se transformam e a Festa das Neves, que ficou muito grande para a Avenida General Osório, foi deslocada para o Parque Solon de Lucena. Mas aqui ficou a memória dessa festa tão emblemática e tão marcante para a nossa cidade. Com a chegada do século XX, chega também a modernização. E aqui na Avenida General Osório foi visto a primeira instalação do telefone, a primeira exibição de cinema da cidade e as suas construções, muito inspiradas na arquitetura italiana, também foram vistas ao longo dos séculos. E olha, é aqui que rola os maiores rolês da juventude paraibana, juntando rock, samba, pagode, forró, eletrônica, enfim, tudo o que você pode imaginar, bem aqui, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Lá nos anos 50, quando o Rock Around the Clock já incendiava as telas de cinema, aqui as novas linguagens juvenis já eram bem estabelecidas. E é bem aqui, na mesma calçada do Mosteiro de São Bento, que as novas gerações estão ocupando a Avenida General Osório. É interessantíssimo, a gente tem observado de uns 5 anos para cá, principalmente no sábado, as pessoas saem do sabadinho, né, e a juventude vem ficar na rua, conversando, uma coisa
espontânea. Centenas de pessoas, milhares de pessoas ocupam aqui. E aí o que é que está acontecendo? Bares e restaurantes estão começando a vir para General Osório, vitalizando a partir dessa própria vinda da juventude, né? E aí o poder público está começando a perceber a importância, né? Então a população é que está restaurando a vida, né? A vida social da General Osório. Isso é muito importante, muito bacana. Você tem inicialmente o bar ali, o General Store, que tem mais de 10 anos, foi o primeiro, e aí você tem outros estabelecimentos, o Luca com Mutumadre, o Caravelas, outros que estão vindo atrás da população. Foi a juventude que está trazendo a importância e a beleza da General Osório. E é bem aqui na Avenida General Osório que fica o 18 Andares, o prédio mais charmoso da capital e um dos condomínios mais antigos de João Pessoa, uma das vistas mais lindas da capital paraibana. Construído entre o final da década de 50 e o início da década de 60, o 18 Andares mudou definitivamente o cenário do centro histórico de João Pessoa. Da Cidade Baixa à Cidade Alta é visível aquele arranha-céu na esquina da General Osório, com a Peregrino de Carvalho. Até hoje o edifício é marcante na vida urbana da cidade de Nossa Senhora das Neves. Hoje em dia a Avenida General Osório é ao mesmo tempo a rua fundadora, o palco da verticalização da cidade e o ponto de encontro de gerações, bem aqui na calçada da General Store. Ela é a prova viva da resiliência do nosso patrimônio, que nesses poucos metros nos apresenta a resistência cultural, a arte que pulsa e que vence o esvaziamento. O desafio é esse, manter o centro vivo e funcional, muito além de um simples cenário cinematográfico para turistas. É preciso ocupar para preservar e é preciso continuar vivenciando essa história para que ela continue a ser contada. É isso, esse foi o Patrimônio direto da Avenida General Osório. A gente se encontra no próximo episódio com muito mais histórias da nossa capital do Sol. É isso, tchau, tchau, gente. Até a próxima.